Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Biblicamente. Nós estamos aqui para falar da Bíblia de maneira simples, de maneira descomplicada. Meu nome é Isaac Félix, essa aqui é a minha canequinha do Hulk, que ganhou o primeiro embate com a canequinha do Homem-Aranha. Mas sem mais delongas, hoje nós estamos aqui para falar sobre um termo que muitas vezes a gente usa e não entende bem o que ele significa e as implicações de se qualificar nesse termo, que é o termo desigrejado. Você sabe o que é ser uma pessoa desigrejada? Bem, esse termo ele surgiu para ele classificar um grupo de pessoas que é o grupo que é cristão, mas escolhe se abster da igreja. São pessoas que alegam ter fé em Jesus, mas que escolheram se desconectar da igreja, por motivos que cada um tem o motivo que alega. Alguns alegam ter sido feridos dentro da igreja, outros alegam que não concordam com a instituição igreja, outros falam que a igreja que Jesus pensava não era bem a igreja institucional que nós temos hoje. Eles na verdade falam, não, eu sou a igreja. E o desigrejado, ele até busca amparo bíblico para esse estilo de vida cristã na ausência da igreja local. Eles pegam, por exemplo, Atos capítulo 7, dos versículos 48 a 50, que vai falar que Deus não habita mais em casas feitas por homens. Eles vão usar também Atos 17, 24, que fala exatamente que Deus não habita mais em santuários feitos por mãos humanas. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esses textos, da maneira que eles estão sendo usados pelo desigrejado, está fora de contexto. Está entendendo? Aqui ele não está desvalidando a igreja. Ele está simplesmente falando que a habitação da presença de Deus, que no Velho Testamento ficava dentro do tabernáculo, que era feito por mãos humanas, depois ele transicionou para o templo, também feito por mãos humanas. Agora, se você pegar nesse vídeo aqui que a gente fala sobre a salvação, ele habita dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. É isso que ele está falando. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas habita dentro de nós. Mas ele não está usando isso para desvalidar a igreja, até porque a própria Bíblia, ela advoga pela igreja. Se você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, esse texto é muito interessante. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, a gente não sabe direito para quem ele escreveu, mas a maneira como esse livro é escrito indica que o público-alvo são judeus que acabaram de aceitar a fé cristã, judeus que creem em Cristo. Portanto, eles estão sendo perseguidos no meio da comunidade judaica, que havia crucificado Jesus. E o que ele está falando aqui em Hebreus capítulo 10, 24 e 25? Ele fala, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que ele está falando aqui? A palavra original usada aqui, não deixemos de nos reunir como igreja, é epsunagogue, que é uma alternativa à sinagoga judaica. O que ele está falando aqui? Por mais que vocês não sejam mais judeus ortodoxos, judeus que não creem em Jesus, agora vocês fazem parte da família da fé, agora vocês são cristãos, vocês não podem deixar de congregar. Então a Bíblia ela nunca ampara, de forma nenhuma, o desigrejado. Não existe amparo bíblico qualquer para você dizer que você é um cristão e estar desconectado da igreja. E um dos principais motivos para isso são as analogias que a Bíblia nos traz sobre a própria igreja. Olha aqui primeiro em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. O que acontece se eu pegar o meu dedo hoje e cortar ele, desconectar ele do corpo? Ele vai morrer, porque ele não está conectado. Da mesma forma, aquele que não está conectado com a igreja, ele não está conectado com Cristo, porque a igreja é a expressão de Cristo, ela é a embaixada do reino de Deus, igual a gente falou no vídeo sobre a igreja. Como que você vai, por exemplo, cumprir a grande comissão isolado? Você vai conseguir pregar o evangelho a todo mundo? Não vai. Você vai conseguir discipular as nações sozinho? Não vai.
Está entendendo? Você precisa de comunidade. O evangelho foi feito para ser vivido em comunidade. Olha aqui Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Ele fala: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, eu não aguento mais a igreja, eu detesto a igreja. Eu tenho uma novidade para você. Jesus, aquele que sabe todas as coisas, inclusive sabe tudo que você passou dentro da igreja. Jesus, ele continua amando a igreja. E isso me leva à segunda analogia da igreja que a Bíblia nos traz, que a igreja é a noiva de Cristo. E aí a parada começa a apertar um pouco, porque isso fala que a igreja pertence a alguém. A igreja tem dono, a igreja está prometida para um noivo, esse noivo é Jesus e ele ama a igreja. Por mais que nós tenhamos nos machucado com a igreja em algum momento, se a gente se posiciona contra a igreja, ou se a gente consegue enxergar a nossa vida com Cristo sem a igreja, é a mesma coisa de uma pessoa virar para mim e falar: Isaac, eu amo você, mas eu odeio a sua esposa. Essa pessoa realmente não me ama, porque eu amo a minha esposa com todas as minhas forças. Olha aqui 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês, o autor de Coríntios está falando, que é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Você consegue entender o quanto que nós, detestando e nos desconectando e falando mal e tacando pedras na igreja, na verdade isso é uma contradição dentro do cristianismo? Afinal de contas, Jesus não faz isso. Jesus não está atacando pedras na igreja, Jesus está tentando restaurar a igreja. A gente vê isso em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, que ele diz: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus, ele está investido em um processo de transformação da igreja, para que ela seja uma igreja gloriosa. E cara, a igreja tem os seus defeitos? Tem, mas Jesus não enxerga a igreja pelos seus defeitos, e nós também não devemos. Nós não devemos ser alheios a ele, mas os defeitos não me fazem parar de amar a igreja, assim como os meus defeitos não fazem Jesus parar de me amar. Entende? Você não é perfeito. Você é uma das pessoas que traz os defeitos para a igreja, tá entendendo? Porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que Jesus ama. E essa é a coisa mais maravilhosa do evangelho, que ele consegue fazer a embaixada do seu reino com pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita que vai culminar em uma igreja gloriosa. Então cuidado, muito cuidado ao se posicionar contra a igreja, ao se posicionar como uma pessoa que agride a igreja, que quer expor as falhas da igreja, que quer tacar pedra na igreja. Por quê? Primeiro, porque a gente acabou de ver, a igreja é a noiva de Cristo. Cuidado para mexer com a noiva de alguém. E segundo, porque Jesus leva muito a sério a perseguição contra a igreja e a agressão contra ela. A gente vê em Atos capítulo 9, versículos 3 a 5, é o encontro de Saulo, que depois viria a ser conhecido como Paulo. É o encontro que ele tem com Jesus. E Saulo, ele era um perseguidor ferrenho da igreja. E ele estava aqui com cartas para aprisionar cristãos que criam em Jesus. E ele está na estrada para Damasco, quando de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, olha isso aqui: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entenda, Saulo não perseguia Jesus, Jesus já havia ascendido aos céus. Ele perseguia a igreja de Cristo. Mas quando ele é confrontado por Jesus, Jesus leva isso como uma perseguição contra ele. Então quando nós nos posicionamos contra a igreja, quando nos posicionamos para agredir a igreja, nos posicionamos contra Cristo. É isso que ele está falando aqui em Atos capítulo 9. Agora, beleza, Isaac, você já falou muito aqui contra o desigrejado, já entendi que não é bíblico, tudo bem. Mas o que eu faço com todas as minhas feridas dentro da igreja? O que eu faço com os meus traumas, Isaac? Eu vi coisas dentro da igreja que eu não consigo aceitar. Cara, eu quero te convidar a um caminho de perdão.
eu quero te convidar a um caminho de reconciliação. Porque tudo bem, a igreja é feita de pessoas imperfeitas, e pessoas imperfeitas elas vão machucar pessoas. Tudo bem, isso faz parte, mas não é por causa das pessoas que nós estamos na igreja, é por causa de Cristo. Então, se você vendo esse vídeo, você chegou até esse momento e você se encontra hoje desigrejado, desconectado da igreja local, eu quero te convidar a se arrepender, a abrir mão da sua amargura, a liberar perdão contra as feridas que você carrega até hoje e a se conectar novamente com a igreja local. É isso aí, pessoal, mais um vídeo do Biblicamente. Hoje um vídeo um pouco mais polêmico, mas tudo bem, eu tô aqui com a minha canequinha do Hulk, eu superei, você vai superar também, beleza? Deixa aqui o seu comentário, me fala o que você tá pensando, o que Deus tá falando com você, deixa o seu like aqui também, se inscreve no canal pra você ficar ciente de tudo aquilo que a gente tá fazendo e manda esse vídeo pra alguém que Deus tá colocando no seu coração. E eu tô deixando aqui, pessoal, o nosso e-mail, manda pra gente as suas perguntas, a gente quer te ajudar, a gente quer tirar as suas dúvidas de maneira simples, de maneira mais bíblica. E cara, tudo isso que a gente falou aqui sobre a palavra, a gente fala com amor. Amor pelas pessoas que um dia estiveram na igreja, se desconectaram e hoje tem uma oportunidade de voltar a estarem inseridos no corpo de Cristo. É isso aí, pessoal, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.